Então, pastor, sobre as nossas experiências de fé, voltando aqui para o nosso dia a dia mesmo, né? Eu tenho uma experiência de fé para compartilhar aqui, que foi algo muito transformador para mim do último, eu posso dizer, do último ano para cá. A partir de agosto de 2020 para cá. Só colocando um contexto do porquê eu vou dar esse exemplo de fé meu, pessoal. Sim. A questão da fé é sim ligada a uma questão de acreditar num firme fundamento. É algo que você acessa, no seu interior. Só que como a gente vem conversando aqui, se você colocar muitos caminhos, muitas crenças, muitas filosofias nesse caminho, você não acessa aquilo que realmente é verdadeiro, que é aquilo que Jesus falou. Só que, no contrário dessa fé que só é filosófica, aquela que é só prática, eu acabo entrando no erro de que, beleza, tudo que eu fizer, pela força do meu braço, eu vou conseguir. O tal do pensamento positivo, né? Que a gente que é um veio conversando. O pensamento positivo. E eu quero que o senhor fale depois um pouco a respeito desse pensamento positivo. Sim. E aí eu vou entrar aqui no meu exemplo de fé. Quando eu coloco todos esses entraves, essas crenças que eu coloco através das minhas filosofias, eu começo a descartar aquilo que é essencial. É simples, mas é essencial. E eu vou dar um exemplo bem prático disso aqui, algo que aconteceu comigo. Quando eu casei, eu tinha na minha cabeça uma crença muito forte. Eu já tinha isso como algo absoluto de crença para mim, que eu não precisava 100% de fazer devocionais em família e pessoal também. Eu li assim a minha Bíblia, eu ouço canções, mas ter aquele momento íntimo, onde você reúne, você coloca todos à mesa, você entoa realmente um louvor a Deus, onde você compartilha da palavra, onde você fala das suas lutas, das suas dores, você compartilha daquilo que Deus entregou para você e a outra pessoa também compartilha. Eu achava que isso era besteira. Eu achava que isso tinha muita relevância. Não tinha relevância, exatamente. Não é que é besteira, realmente não é besteira, mas a palavra certa é essa. Eu achava que não era relevante. Eu nasci na igreja, eu fui criado na minha casa fazendo isso sempre, então eu já tenho a carga suficiente para eu levar toda a minha vida sem ter isso. Você sabe, né? Aquela velha super confiança. Só que isso causou algo muito ruim no meu convívio familiar, porque eu tinha sim a aliança de alma e de corpo, mas faltava aquela lá de cima, a do espírito. E quando essas três não estão alinhadas, espírito, alma e corpo, meu amigo, não adianta, não flui 100%. Verdade. Não flui. Então, o que na verdade não foi nem eu que fiz, foi Deus através da minha esposa, usou ela 100%, chegou para mim, senta bem aqui. Bora fazer o devocional. Não foi nem assim, bora fazer o devocional não, foi assim, o que tu tá achando disso, e começou a pontuar coisas, sabe aquelas coisas que a pessoa pontua de você, sim. Que cada pontada é uma facada assim, ó, certeira. Pastor, aquilo no início, sim, foram facadas. Só que, sabe aquela passagem que Paulo fala que as escamas caíram dos seus olhos? Eu acho que foi o momento que Paulo teve realmente o acesso à fé genuína em Jesus Cristo. Sim. E ele deixou, porque Paulo era um grande filósofo, e ele deixou aquela fé 100% filosófica dele, ele começou a ver algo genuíno e prático. Isso aconteceu comigo depois dessa conversa com a minha esposa. E a partir daquele momento, isso vai completar 1 ano, pastor. E eu já tenho, e eu vou fazer 5 anos de casado. Então eu passei praticamente 4 anos da vida de casado aí, sem levar isso como algo relevante. E isso já estava assim, prejudicando o meu convívio familiar.
Se o espírito está apagado, a luz da alma e do corpo não funciona. É verdade. Não funciona. Pode ser maquiada, mas funcionar na sua plenitude, ela não funciona. E a partir daquele momento, daquela conversa, pastor, eu falei: a partir de hoje, eu faço devocional nessa casa. Aí eu, como sacerdote, tive essa atitude. Ah, tá. Vou fazer devocional nessa casa. Mas depois que a minha esposa, a minha auxiliadora, a mulher que edifica a minha casa, abriu os meus olhos. Removeu as escamas. Exatamente. Daqueles achismos que o senhor... Com certeza. E era literalmente achismos. Achismos que, para mim, alimentavam o meu ego, com certeza, alimentavam o meu ego, alimentava o meu conformismo com aquela ideia, me deixava num lugar confortável e me tirava daquilo que realmente eu devia fazer, que era algo simples, eu reunir a minha família e compartilhar daquilo que Deus já deixou escrito através da palavra dele. E eu falei: cara, que besteira eu estou fazendo, que eu estou fazendo comigo mesmo e com a minha casa. E a partir daquele momento a gente instituiu o devocional familiar, aonde a gente senta à mesa. Vou dizer que tem horário marcado certinho, a gente deixou isso mais à vontade para ser algo mesmo natural. Não se tornar algo mecânico. Exatamente. E foi muito bom, porque realmente, quando a gente se reúne mesmo quando todo mundo está à vontade e dedica para aquele momento ser um momento realmente de adoração a Deus. E depois que eu passei a colocar essa fé nesse ato, pastor, Deus começou a fazer uma transformação primeiramente em mim. E a partir de mim houve uma mudança ali no ecossistema da minha casa. E como mudou, pastor? Como mudou? Me mudou como pessoa, mudou o meu temperamento, mudou o meu comportamento, mudou como eu expresso as minhas emoções. E o meu espírito, parece que o meu espírito começou a se comunicar com o Espírito Santo de Deus de uma forma que eu nunca tinha vivenciado antes. Então, esse é um exemplo aonde eu retiro do caminho todas aquelas crenças, posso dizer crenças limitantes e crenças que só confortam o seu ego, só confortam o seu achismo, e você passa a ter a verdadeira fé genuína daquilo que Jesus falou. Sim, sim. Então, isso foi algo que aconteceu na minha vida e vem acontecendo, lógico, porque eu ainda estou no processo e a fé é uma caminhada. Vem acontecendo na minha vida que realmente fez diferença, fez muita diferença. E eu atribuo isso a uma das grandes experiências de fé que eu tive ultimamente, que foi dentro da minha casa. Sim. Que é a primeira igreja que Deus instituiu, que eu devo cuidar. E está sendo muito gratificante sentir isso, fazer isso. E aquela questão, né? Eu dei o primeiro passo. Bastou eu dar o primeiro passo, pastor, eu não precisei fazer mais nada. Bastou eu falar assim: não, vou fazer o primeiro dia. Depois daquilo lá, as coisas que aconteceram no primeiro dia, foi ânimo e fé e acreditar que os outros dias seriam extraordinários. É aquilo que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? O primeiro passo é fundamental para que o restante seja desatado. Sim, com certeza. Né? Então foi o que o senhor experimentou, foi essa graça aí do primeiro passo e os horizontes se abrindo. Pedro, e o interessante disso aí é que a gente vai entender o seguinte. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 10, versículo 17, se não me falha a memória, ele vai dizer o seguinte: ora, a fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra de Deus. E aí a gente vai entender o seguinte: uma vez que o Senhor se dispôs a fazer esse momento, e o interessante para quem está ouvindo a gente agora, já é uma dica, né? Exatamente. Fazer esse devocional, a gente vai entender o seguinte: a fé, ela é gerada. Deus depositou um tamanho em nós
e ela é alimentada, ou ela entra em ebulição, em evolução dentro de nós, é através da palavra. A fé, ela come Bíblia, assim como o nosso espírito, né? Então assim, não é difícil entender de tipo, quando você falou, pastor, o meu temperamento, meu comportamento, enfim, o meu contato com Deus, sim, se tornou algo mais uau. Então assim, a grande resposta para isso está sendo alimentado diariamente. Exatamente. Né? Então assim, eu vou até aproveitar aqui e fazer a pergunta para o senhor. O senhor teria medo de, fica atento, talvez o senhor até sabe, o senhor teria medo de um leão morto de fome ou de um pitbullzão? Qual os dois o senhor enfrentaria? O leão, que já está morto. Ponto. O leão, porque está morto. E aí o que acontece? Muitos estão exatamente assim, se achando que são leões, mas estão mortos. Por que estão mortos? Porque não estão alimentando o leão que tem dentro deles. Exatamente, ficou só o título de leão. De leão. Mas a vida não tem mais. E o medo, gostei dessa e vou levar para a vida. E o grande perigo qual é? O grande perigo é que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não é leão, mas ele tem um rugido semelhante. Olha o que a Bíblia vai dizer: que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como. Não vai dizer que ele é um leão, porque ele não é. O máximo que ele é um gatinho vira-lata. Mas assim, ele sabe imitar, ele é um bom imitador. A gente vê isso o tempo inteiro nas escrituras, né? Ele vai se manifestar em três, né? O falso profeta, o anticristo, enfim, ele sempre imita o Deus, porque o diabo, ele é o fã número 1 de Deus. A gente pensa que é nós. Não, não é o diabo. Por que é o diabo? Porque o diabo sabe que Deus é infalível, ele não falha. Então se Deus instituiu a fé e instituiu o alimento da fé como a palavra, tudo que o diabo vai fazer e trabalhar é fazer com que o crente não alimente a sua fé, de maneira que ele fique assim, igual o senhor falou, achando que não tem relevância fazer algo assim, um devocional. Sim. Entende? O diabo vai estar tentando fazer sempre isso, porque ele sabe que uma vez que eu me proponho a fazer um devocional, eu estou alimentando o leão que está dentro de mim. Exatamente. Né? Então assim, tem muitos aí exatamente assim, se achando leão, mas não passa de que me perdoe os ouvintes, de uns pitbulls. Só zoada. Ou só você entende? Só um gatinho tentando imitar um leão. Exatamente, aí que está o perigo. E aproveitando já, vou falar então uma fé prática, uma experiência minha, no caso, de uma fé prática. Eu não lembro o ano exatamente, mas eu estava pregando em uma igreja Batista da Restauração, pastoreada pelo pastor Regis, lá em Paragominas. Pastor de jovens de lá, o pastor Rodrigo, muito meu amigo, grande homem de Deus. E aí, eu estava ministrando a palavra de Deus, muita gente no culto, e de repente, eu aqui nunca me esqueço desse culto, tenho vários amigos que estavam comigo, o André, o Marquinhos, a Andréia, que tinham ido de Açailândia comigo quando eu fui ministrar na igreja Batista da Restauração. Então eu estava pregando aqui, e de repente, a voz do Espírito Santo no meu interior me deu um comando. Se eu não obedecesse aquele comando, não teria acontecido o que aconteceu. Eu ministrando e tal, e de repente o Espírito falou: está na hora de exaltar Jesus. Para. Eu levei um susto. Aí eu só fiz assim: queridos, eu não sei o que vai acontecer, mas o Espírito diz que está na hora de exaltar Jesus. E fechei a Bíblia. Aí eu disse o seguinte: quem
está sentindo qualquer dor no seu corpo, vem aqui à frente. O Espírito Santo quer exaltar Jesus. E aí veio um irmão que estava de muleta, sentindo muitas dores. Veio um rapaz que tinha torcido o pé naquela semana jogando futebol. A gente viu ele entrando na igreja, caxingando. E aí veio outros irmãos que estavam com dor no ombro, enfim. Eu não lembro quantas pessoas. Mas o fato é que, quando eu ouvi essa voz, que obedecia o comando que ele me deu, Pedro, eu não orei muito, cara. Foi tipo Elias. Poucas palavras, e o fogão desceu e consumiu todo aquele holocausto. E foi poucas paetadas. O rapaz que estava de muletas chorou e testemunhou lá na frente. O rapaz que estava com o pé torcido subiu no altar e pulou, subiu no altar e pulou e saiu correndo na igreja para lá e para cá. Um caroço sumiu, o ombro, a dor acabou de um lá. E, enfim, Jesus foi exaltado através desse momento, dessa inspiração, desse direcionamento interior que o Espírito me deu. Então, naquele momento, a minha fé ficou, sabe, borbulhando. Sim. Eu acredito assim, eu até costumo brincar que se tivesse passando um cortejo fúnebre e tivesse entrado ali, só tinha corrido lá e trago aqui que vai levantar. Por quê? Porque o Espírito deu a direção. Exatamente. Aí é aquilo que a gente comentou agora há pouco. Ele dá a direção e nós agimos. Eu acho, e isso me fez lembrar um texto que Paulo fala em Atos. Não estou lembrado bem aqui se é Atos 14, não me lembro bem. Paulo está pregando, diz a Bíblia. Aí de repente Paulo olha para um homem que é deficiente, nunca andou. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Paulo pregando, olhou para aquele moço. Aí a Bíblia diz: e vendo Paulo que ele, o que estava encamado, enfermo, paralítico, tinha fé para ser curado, disse: levanta-te, seja curado. Aí a Bíblia diz que aquele cara, ao ouvir o que Paulo falou, saltou e ficou sanzinho, começou a andar. Aí eu entendo o seguinte: Paulo viu a fé naquele cara, mas se Paulo não falasse, sim, talvez ele permaneceria daquela forma. Exato. Você entende? Então a fé, eu costumo dizer que ela também é um momento de ativação. Deus te dá um estalar, Deus te dá um sinal. É como você citou da sua esposa, foi 100% o estalar de Deus para que esse momento viesse a acontecer. Então assim, eu já passei por esse momento e lhe afirmo, não foi só uma vez. Não foi só uma vez. Teve uma vez que o pastor, amigo meu, o pastor Gessé, estava ministrando numa igreja lá em Açailândia, e ele orando aqui, ele começou. Aí aqui, pastor, já aviso para a galera que está nos ouvindo no podcast, que aqui já entrou um nível loucura, entendeu? Exemplo, o pastor Gessé estava orando e de repente o Espírito Santo falou assim para mim: sobe lá, pega um microfone, que ele estava pregando com um sem fio e tinha outro disponível, que quando tu subir lá, eu vou te dar a interpretação da língua que ele está falando. No pastor, na hora que eu olhei para ele em cima do altar, o Espírito testificou. Aí ele olhou para mim e falou em línguas. Quando ele falou, o Espírito me deu a interpretação e eu passei para a igreja. Mas percebe que trata-se novamente de algo interior, é inexplicável, eu diria. Sim. Sabe? É algo que Deus, é muito particular isso. Sim. Então Deus agora trata da pessoa que sente obedecer ou não. Né? Exatamente. Eu já passei muitas vezes por o seguinte: Deus dar uma ordem e eu não fazer. Deixa passar, né? Deixa passar. Aí depois lá na frente alguém fez. Aí quando eu vou olhar se o Espírito fala dentro de mim: isso aí que eu te mandei fazer e tu não fez.
Eu acredito que grande parte dos cristãos, dos filhos de Deus, passou por algo desse tipo. Ah, com certeza. De ouvir uma ordem de Deus, aí muitas vezes por timidez, por omissão, enfim. Medo. Medo. Que eu acho que é o que mais acontece, por medo. Por medo. E aí o Senhor tocou num ponto porreta. A única coisa que anula uma fé verdadeira é o medo. É o medo, exatamente. É por isso que João vai dizer, olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Todo medo. Por quê? Por que João fala isso? Porque eu acho bacana o que Paulo fala em Gálatas. Eu vou até ler, para não ficar só nas minhas palavras. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Sou apaixonado por esse texto. Eu vou ler aqui para parecer que eu estou lendo, mas eu sei ele de cor. João diz assim, a fé, sobre o amor que eu acabei de falar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Aí Paulo vai dizer o seguinte, ó. Porque em Cristo, circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que opera pelo amor, está na Bíblia. Sabe, Pedro, é como se, assim, é como se, não é. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, ó. Circuncidado ou não, fazendo isso, aquilo, isso não tem muito valor. O valor está em quê? Na fé que opera pelo amor. Sim. E isso fica muito claro que existe um tipo de fé que não é operada pelo amor. E por que Paulo está dizendo uma fé que opera pelo amor? Porque no final, Pedro, isso aqui é muito, muito interessante. No final de tudo, quando nós formos ajustar as contas com Deus, todo ser humano vai ajustar essa conta. No final o que vai contar é o amor. É por isso que Paulo diz, ora, agora permanece a fé, está lá a fé. A esperança, está lá. E o amor. Mas o maior desses três é o amor. Exatamente. Então eu volto para esse texto aqui, de Gálatas, aí eu entendo que existe um tipo de fé que ela não opera pelo amor. Que fé é essa? É aquela fé que vai chegar para Jesus e dizer, em teu nome eu curei. O senhor falando isso aí, João mesmo fala, esse amor está ligado ao quê? Porque às vezes as pessoas nos ouvem falar de amor, não, mas você tem que ter o amor, você tem que amar o próximo, você tem que ser isso, falam no amor, mas às vezes o amor, para algumas pessoas fica de uma forma abstrata, de uma forma filosófica também, né? Verdade. Como que é esse amor? Que amor é esse? E João, ele é bem específico. Aquele que me ama é aquele que guarda o quê? Os meus mandamentos. Mandamentos está ligado ao quê? Aos princípios. Então há princípios que regem o reino de Deus. Então o amor, ele vai estar ligado a princípios, a obedecer princípios. Então o amor está ligado diretamente ao quê? Obediência. Aí o povo fala, mas esse negócio de mandamento, isso aí é só da velha aliança, não sei o quê, é só do lado do passado. Pega na época lá, eu estou lendo 1 Samuel, então os textos e as histórias estão frescas na minha cabeça. Estou falando aí sobre em relação ao amor e que Deus, ele não olha para as circunstâncias, se é circunciso, se é incircunciso. Eu lembrei da história de Saul, quando Saul foi rejeitado como rei. Saul foi rejeitado como rei, não porque ele fez algo terrível, uma coisa, sei lá, horrenda. Quando a gente lê o texto, Saul, ele tentou fazer uma coisa até boa. Sim, ele tentou fazer um sacrifício a Deus. Ele deixou lá os bois lá que tinha que matar todo mundo, né? Tinha que pegar, ele pegou, não, mas Samuel, ele virou profeta. Não, profeta, mas eu peguei aqui, os melhores ovelhas, os melhores gados, para eu fazer uma oferta para o Senhor. E Samuel olhou assim, não, pai, não é assim que funciona o negócio. Vacilou. Não é assim que funciona o negócio. Não é só de boas intenções que você vai agradar a Deus. Uau. Não é só de boas intenções que você agrada a Deus. É como aquele ditado, de boas intenções. O mundo está cheio. O inferno está cheio. O inferno está cheio. O mundo também.
que eu fui mais profundo. Exatamente. Então assim, a intenção de Saul era boa, mas foi dada uma palavra para ele de obediência no início. Era só obedecer. Era só obedecer. E aí Samuel vira para ele e fala assim: meu amigo, você não se ligou ainda que para Deus é maior a obediência do que o sacrifício? Aí vem aquela frase: é melhor obedecer do que sacrificar. Tá aí o contexto. Não, pai, eu não quero saber de você matando boi ou de oferecendo gordura para mim. Eu quero saber da obediência. Eu aceito isso aí de vocês porque é o que vocês sabem fazer. Então eu aceito, mas isso aí não vai me mudar. Não me muda como Deus. Então, aí está a chave do amor, a questão da obediência. Porque se eu tenho no meu coração os princípios que regem o reino de Deus, realmente eu vou amar Deus acima de qualquer coisa, em obediência. E a partir do meu amor a Deus acima de qualquer coisa, o meu próximo vai ser beneficiado, porque não tem como fugir disso. Não tem. Não tem como fugir disso. E é interessante que o primeiro mandamento é semelhante ao segundo. Ao segundo. Exatamente. É assim, se eu amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, é o reflexo. Exatamente. Eu amo Deus, o amor de Deus é derramado em meu coração e refletido no meu próximo. Com certeza. Pastor, essa conversa aqui, ela vai render. Angel, já tem quantos minutos aí? 26, já vai ficar muito longo. Vai dar uns 26 aí, juntando com a primeira outra parte, vai dar uns 60. Mas pessoal, se vocês quiserem uma segunda parte aí sobre esse assunto fé. E aí a gente já põe fé e amor no próximo. Fé e amor, exatamente. Vocês viram que a fé, ela é o firme fundamento de tudo. Então ela é a base de tudo. Se vocês gostaram dessa conversa aqui, deixa aí o like, escreve aí o que vocês acharam sobre esse tema. Escreva experiências de fé que vocês já tiveram. Boa. Escreva se você está passando por um momento de desacreditar naquilo que você já acreditou, que você não está tendo acesso a essa fé. Pode escrever nos comentários aí, que eu tenho certeza que nós estamos aqui para abençoar cada um de vocês que está nos ouvindo nessa conversa aqui, de compartilhar experiências, compartilhar daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Então, se você quer essa segunda parte da conversa, se você quer mais uma vez ouvir sobre esse tema, comenta aí, dá o like, que eu tenho certeza que esse aqui é o primeiro de muitas conversas desse projeto aqui. Gostei demais, pastor, de estar aqui. Eu que amei. Gostei demais dessa conversa aqui. Aprendi muito. Não, é isso que eu ia falar agora. Vou ser bem sincero. Aprendi aqui coisas que realmente toda a minha vida de crente não tinha escutado e não tinha aprendido. E eu acho que esse é o nosso objetivo. É a gente compartilhar daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Muito obrigado. E é só o começo. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.